Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos tricotar esse cardigan. Eu utilizei o ponto tijolo na parte da frente, ponto bem simples e bem fácil para iniciante. As mangas eu tricotei no ponto meia, o punho e a barra no ponto barra 1 por 1, e a parte das costas eu também tricotei no ponto tijolo. Ele é do tamanho G, o comprimento ficou com 70 centímetros, a altura 60 centímetros, mas dependendo da tensão do seu ponto, o tricô, ele pesa um pouco, pode ficar um pouquinho mais comprido. A seguir, eu vou passar a lista de materiais e nós vamos começar a tricotar esse lindo cardigan. Espero que vocês gostem e concluam esse projeto junto comigo. Bom, pessoal, então para esse projeto, que é um cardigan, nós vamos trabalhar com essa lã. Essa lã é a lã Amiga, tá? Ela tem 100 gramas, ela tem 133 metros e 750 de tex. A agulha que pode ser utilizada é a agulha 5 e 6 no tricô. A cor dessa lã aqui é a 0850, tá? Só que eu não vou trabalhar com a lã marrom, eu vou trabalhar com essa vermelha, porque eu tenho outros aqui, algumas sobras de alguns outros projetos, então eu vou trabalhar com a vermelha. Então, eu vou separar aqui, pessoal, já um pedaço, tá? Do fio. E eu estou com a minha agulha de número 5. Vou fazer a argolinha. E nós vamos colocar 43 pontos na agulha, tá? Então, agora eu estou colocando os pontos na agulha de número 5. São 43 pontos. Eu vou fazer aqui com vocês a parte da frente do cardigan, tá? Então, por isso que essa quantidade de pontos. Aqui está, pessoal, a agulha com os 43 pontos. Vamos começar, então, a tricotar a nossa barra. Bom, nós vamos tricotar primeiro ponto borda, eu sempre coloco. Nós vamos tricotar a barra no ponto barra 1 por 1, tá? Então, será um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, tá? E um ponto tricô. Então, eu fiz aqui um meia, agora eu vou fazer um tricô. E assim, eu vou tricotando até o final da carreira, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, para não ficar muito longo. Então, finalizei aqui a primeira carreira. Agora, vou virar o trabalho e nós vamos iniciar a segunda carreira. Bom, então, primeiro pontinho aqui é o ponto de borda. Aí, eu vou observar, onde é ponto meia, eu vou fazer meia, ó. Agora, é tricô. Onde é meia, faço meia. Onde é ponto tricô, eu faço tricô.
E eu vou fazendo assim até o final da carreira, tá? Então, vou dar uma acelerada aqui também, pra gente já ir pro final da segunda carreira. Finalizei aqui a segunda carreira, ó, já dá pra ter uma noção de como vai ficar essa barra. Eu vou virar aqui o trabalho. E agora, nós vamos continuar, tá? Tricotando, da mesma forma que foi tricotado a primeira e segunda carreira, vocês vão tricotar as demais carreiras. No total, nós teremos que ter na barra 12 carreiras. Eu vou continuar tricotando essas carreiras e quando eu finalizar, eu mostro para vocês. Então, está aqui as 12 carreiras que eu tricotei no ponto barra 1 por 1, ok? Vou mostrar aqui uma parte que já foi tricotada, tá? Do cardigan. Então, nós temos aqui, ó, a barra e nós temos o ponto. O ponto é o ponto tijolinho, tá? É um ponto bem simples. Nós vamos utilizar o ponto tricô e o ponto meia para fazer. E aqui, ó, o ponto barra 1 por 1, tá? Ponto tijolinho. Ficou bem bonito. Então, essa é a parte da frente com 60 centímetros que eu já fiz. Aí, eu vou fazer com vocês a outra parte de 60 centímetros do nosso cardigan. Então, pessoal, nós vamos... Olha que a parte de dentro do cardigan vai ser o ponto barra 1 por 1. Eu vou pegar aqui a outra parte que nós estamos iniciando pela barra e nós já iremos começar o passo a passo para construir essa parte do cardigan. Bom, pessoal, aqui nós temos o ponto barra 1 por 1. Na sequência, o ponto tijolo formado por 4 tricôs e 2 meias. Então, a parte da frente do nosso cardigan ficará dessa forma. E nós iremos começar agora a tricotar. Deixa eu mostrar aqui também a parte de cima. Vai ficar bem bonito o nosso cardigan. Então, para iniciar, eu vou pegar aqui a agulha de número 6. E nós vamos tricotar primeiro aqueles 6 pontos em barra 1 por 1. Então, eu vou tricotar aqui 1 ponto meia. O segundo ponto, ponto tricô. Terceiro ponto meia. Quarto ponto tricô. Quinto ponto meia. Sexto ponto tricô. Então, nós tricotamos os 6 primeiros pontos em ponto barra 1 por 1. Agora, 4 pontos tricô. 1, 2, 3 tricô, 4 tricô. Após esses 4 tricôs, nós vamos tricotar 1 ponto meia, 2 ponto meia. Na sequência, nós vamos tricotar 1 tricô, 2 tricô, 3 tricô, 4 tricô. Agora, 1 ponto meia, 2 ponto meia. E vocês vão continuar nesse processo até o final da carreira. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo e no final da carreira eu volto para mostrar para vocês.
Estou aqui no último ponto da carreira, que eu vou fazer um ponto tricô, porque é o ponto de borda. Então, finalizei a primeira carreira. E aqui na segunda carreira, vou fazer um ponto de borda. Próximo ponto, eu vou fazer um tricô, 2 tricô. Na sequência, eu vou fazer um meia, 2 meia, 3 meia, 4 meia. Agora, um tricô, 2 tricô, seguindo, um meia, 2 meia, 3 meia, 4 meia. E assim, eu vou nessa sequência até o final da carreira. Eu vou tecer os pontos de acordo como eles se apresentam. Ok? Então, vou dar uma acelerada no vídeo e já voltamos. Bom, pessoal, tricotei o último ponto da segunda carreira. A segunda carreira ficou dessa maneira. Onde era ponto meia, eu tricotei ponto meia, e onde era ponto tricô, tricotei ponto tricô. Vou virar aqui para iniciar a terceira carreira e vocês vão tricotar mais 4 carreiras de acordo como os pontos se apresentam. Bom, pessoal, então aqui está as 6 carreiras que eu tricotei no ponto tijolo, tá? Então, aqui, ó, ponto meia, ponto tricô, os 2 ponto meia, né? E os 4 ponto tricô. E aqui, no cantinho, né, o ponto barra 1 por 1, que é formado pelos 6 pontos. Olha aqui, ó, o ponto barra 1 por 1. Então, gente, na sequência, quando vocês forem tricotando, vai ficar igual essa parte aqui do cardigan, tá? Vai ter esse efeito de ponto tijolinho. Ok? Bom, então agora nós vamos continuar a tricotar, tá? Então, aqui nós vamos fazer um meia, um ponto tricô, meia, ponto tricô, mais um ponto meia, mais um tricô. Agora, um meia, 2 meias. Na sequência, um tricô, 2 tricô, 3 tricô, 4 tricô. Novamente, um ponto meia, 2 ponto meia. Na sequência, um tricô, 2 tricô, 3 tricô, 4 tricô. E vocês vão seguir esse passo a passo até o final da carreira. Cheguei aqui no último ponto, ponto tricô, no final dessa carreira. Vou virar aqui o trabalho e agora eu vou tricotar de acordo como os pontos se apresentam, tá? Também não tem segredo. Então, primeiro ponto, ponto de borda, não vou tecer ele. O segundo eu faço um ponto meia. O próximo, outro ponto meia.
mais um ponto meia, mais outro ponto meia, 4 pontos meia. Na sequência, um tricô, 2 tricô. Um ponto meia, 2 ponto meia, 3 ponto meia, 4 ponto meia. E nós vamos tricotando dessa maneira até o fim da carreira. Último ponto tricô, finalizei a segunda carreira, vou virar o trabalho e nós vamos tricotar mais 4 carreiras de acordo com como o ponto se apresenta. Onde for meia, tricota meia. Onde for tricô, tricota tricô. Bom, pessoal, aqui está as 4 carreiras que eu acrescentei, totalizando 6 carreiras. Então, está formando o ponto tijolo, tá? Agora, nós vamos continuar a tricotar igual aqui, ó, essa parte que já está pronta do nosso cardigan, a parte da frente, porque são 2 partes. Nós vamos continuar a tricotar até atingir aí 60 centímetros. Quando eu terminar esse trabalho, eu retorno aqui para mostrar essa segunda parte já tricotada. Então, aqui está a parte tricotada. Eu tricotei 60 centímetros, ficou bem comprido, ó. Dá para observar os pontos. E aqui a barra. Então, agora que ficou pronto, nós vamos arrematar. O primeiro ponto é o ponto de borda, então, vou colocar aqui na agulha e não vou tricotar ele. Vou observar que o próximo ponto é um ponto tricô, então, vou fazer um tricô. Ficou 2 pontos na agulha da mão direita, ó. O segundo ponto, eu vou levantar ele com a agulha da mão esquerda e passo o primeiro ponto por dentro dele, ó. Ah lá, fiz o primeiro arremate. Agora, o segundo arremate, ponto tricô. Fica 2 pontos na agulha, que está na mão direita. Com a agulha da mão esquerda, eu levanto, ó, o segundo ponto, tô levantando e passo o primeiro ponto por dentro dele, ó. Ah lá. E solto. Dou uma puxadinha para ajustar. Agora é um ponto meia. Ah lá, 2 pontos na agulha da mão direita. Com a agulha da mão esquerda, ó, levanto o segundo ponto, levantei, passo o primeiro ponto por dentro desse ponto que eu levantei. E assim, pessoal, eu vou fazendo, ó. Ponto meia, ficou 2 pontos, com a agulha da mão esquerda, eu levanto o segundo ponto, ó, e o primeiro ponto aqui eu passo por dentro, tá? Então, não tem segredo. Então, a gente vai fazendo esse arremate até o final da carreira, ok? Finalizei aqui o arremate da peça, ficou bem feitinho, ó. Eu não fiz muito apertado os pontos, olha o ponto, o desenho como ficou, não ficou retorcido, tá? Então, essa parte aqui ficou bem tricotada, a barra também, ficou bem bacana, tá? A peça ficou bem grande, ó, porque o tricô, como eu já mencionei aqui, ele estica, tá? Eu fiz 60 centímetros, mas pode esticar e ficar um pouquinho maior. Então, está pronto, finalizamos essa parte. E agora, nós vamos para o próximo passo, que nós iremos tricotar a parte das costas. Nós vamos tricotar a parte das costas.
eu coloquei 92 pontos na agulha de número 5 e tricotei 12 carreiras no ponto barra 1 por 1. A mesma barra que eu fiz na parte da frente, agora eu vou fazer atrás, ó. É igualzinha. Eu até coloquei aqui a parte da frente para vocês poderem observar, ó. É a mesma barra. Então, o processo que foi feito nessa parte da frente, vocês vão fazer aqui atrás, ó, igualzinho. O ponto, esse ponto aqui, tijolinho, né? Vocês vão fazer esse mesmo ponto aqui na parte das costas, tá? Então, agora, nós vamos tecer 60 centímetros, tá? Então, o mesmo processo que foi feito com as partes da frente, vocês vão fazer nas costas. Bom, eu já tricotei aqui 60 centímetros, que é referente à parte das costas. Eu estou agora arrematando e assim que eu concluir o arremate, eu retorno aqui com vocês para mostrar a peça pronta. Aqui está a parte das costas tricotada. A barra eu tricotei na agulha de número 5 e o restante eu tricotei na agulha de número 6. Aqui vocês estão vendo o ponto, é o mesmo ponto que eu utilizei na parte da frente. Ficou com 70 centímetros de comprimento e 60 de altura. Nós iremos tricotar o punho da manga. Então, eu coloquei 32 pontos na agulha de número 5. E nós iremos tricotar 18 carreiras para o punho no ponto barra 1 por 1. Eu vou tricotar o punho e assim que estiver pronto, eu retorno com vocês. Está pronto o punho da manga, são 18 carreiras tricotadas no ponto barra 1 por 1. Agora, nós vamos começar a manga. A manga nós vamos tricotar no ponto meia. Vou pegar a agulha de número 6, ó. O primeiro ponto é o ponto de borda. O próximo ponto, eu vou fazer ponto meia. Fiz um ponto meia. Agora, com a agulha, ó, da mão esquerda, eu vou puxar um ponto aqui pra cima, pra colocar na agulha. Esse é o primeiro aumento. E vou fazer em meia. Então, fiz o primeiro aumento. Próximo ponto, eu vou fazer em meia. Vou puxar outro ponto com a agulha aqui, ó, segundo aumento. O próximo ponto também faço em meia. Terceiro aumento, ó, a agulha da mão esquerda, eu pego uma argolinha e puxo pra cima. Vou fazer agora em ponto meia, terceiro aumento. O próximo ponto, eu faço em meia. Vou para o quarto aumento, ó. Puxo uma argolinha aqui, que vai virar um ponto com a agulha, ó, e vou tecer em meia. Fiz o quarto aumento. Próximo ponto, faço em ponto meia. Com a agulha aqui, ó, vou puxar uma argolinha, ó, vai virar um ponto na agulha e eu vou tricotar em ponto meia. Esse é o quinto aumento. Próximo ponto, eu faço em meia. Vou puxar aqui a argolinha pra cima, ó, faço em ponto meia, esse foi o sexto aumento. Então, eu fiz 6 aumentos aqui no início dessa carreira. Agora, eu vou tricotar, quando chegar aqui no final, eu vou fazer mais 6 aumentos. Então, são 6 aumentos no início e no final da carreira. Então, vou tricotar aqui, ó, tudo em ponto meia. A nossa manga será tricotada em ponto meia.
Então, a primeira carreira, após ser feito o punho da manga, não pode esquecer, 6 aumentos no início e 6 aumentos no final. Chegamos aqui no final da carreira e vamos fazer os aumentos. Então, ponto meia. Primeiro aumento, ó, vou erguer a argolinha aqui, ponto meia, primeiro aumento. Próximo ponto, ponto meia, agora o segundo aumento, ó, tô erguendo a argolinha, fiz em ponto meia. Próximo ponto, meia, agora eu vou fazer o terceiro aumento, ó. Pego aqui uma argolinha com a agulha e faço em ponto meia, terceiro aumento. Próximo ponto, ponto meia. Agora, pego aqui com a argolinha, quarto aumento. Ah lá, peguei, vou fazer em ponto meia. Próximo ponto em ponto meia. Agora, eu vou fazer o quinto aumento, ó. Pego com a ponta da agulha a argolinha, viro um ponto, fiz em ponto meia, quinto aumento. Próximo ponto, ponto meia. E agora, o último aumento, ó. Tô pegando com a argolinha, faço em ponto meia, o último aumento. O último ponto faço em ponto tricô, que é o ponto de borda. Então, nessa primeira carreira, tá? Eu fiz 6 aumentos no início e 6 aumentos no final com a agulha de número 6. Vou virar o trabalho e a segunda carreira aqui, eu vou tricotar, ó, tudo em ponto tricô, tá? Então, primeiro ponto, ponto de borda. Agora, eu vou fazer aqui ponto tricô, primeiro ponto tricô. Eu uni aqui os fios, ó, depois eu vou esconder, tá? Segundo ponto tricô. Terceiro ponto tricô. E eu vou fazendo ponto tricô até o final da carreira. Bom, pessoal, chegamos aqui no final da carreira, ó. Vou fazer os últimos pontos, tá? O último ponto aqui, ó, ponto de borda. Então, finalizei essa carreira tudo em ponto tricô. Então, essa é a segunda carreira, certo? Então, agora eu vou virar o trabalho. Agora, nós iremos tricotar. Então, aqui, pessoal, nós temos 2 carreiras tricotadas do lado direito, ponto meia, e do lado do avesso será o ponto tricô. Nós iremos continuar a tricotar, nós vamos tricotar mais 8 carreiras, totalizando 10 carreiras. Quando eu finalizar, eu retorno aqui para mostrar o resultado para vocês. Aqui está o total de 10 carreiras que foi tricotada e já dá para ter noção de como vai ficar a manga. Então, aqui, ó, ponto meia, como eu falei, que será o lado direito da manga. Aqui, ó, nós fizemos aquele aumento, né? 6 pontos de aumento no início da carreira e aqui 6 pontos de aumento no final da carreira, tá? Eu vou querer uma manga bem larguinha, porque eu quero usar o cardigan, eu quero colocar blusa por dentro, tá? Então, vou fazer uma manga assim larguinha. Agora, nós vamos continuar. Então, a cada 10 carreiras, vocês vão aumentar 2 pontos no início e 2 pontos no final da carreira. Eu vou colocar aqui um marcador, porque eu vou começar agora, né, um novo conjunto de 10 carreiras. Vou fazer o ponto borda, tá, ó. Ponto borda, e agora eu vou tricotar ponto meia. Vou erguer aqui, uma argolinha vai virar um ponto, é o primeiro aumento, vou fazer em ponto meia.
Ah lá. Próximo ponto eu faço em meia. Vou fazer o segundo aumento. Ergo uma argolinha, que vai virar um ponto na agulha da mão esquerda, e faço em ponto meia. Agora, eu vou continuar tricotando normalmente em ponto meia, até o final da carreira. Quando chegar lá no final da carreira, eu vou fazer 2 aumentos antes de finalizar a carreira. Isso vai acontecer a cada 10 carreiras. Finalizou 10 carreiras, vocês vão fazer 2 aumentos, no início e no final, a cada 10 carreiras. Então, eu vou continuar aqui tricotando essa carreira, tá? E eu vou fazendo os aumentos aqui na manga. A manga que eu vou tricotar, o tamanho dela será de 46 centímetros. Se você quiser fazer uma manga com tamanho menor, fica de acordo com a sua vontade. Então, como eu quero uma manga um pouco mais comprida, eu vou fazer com 46 centímetros. Eu vou continuar aqui tricotando. Quando eu finalizar todos os aumentos e chegar no tamanho da manga que eu quero, que é 46 centímetros, eu volto aqui e mostro o resultado para vocês. Então, eu finalizei aqui a manga, tá? Aqui está o punho, no ponto barra 1 por 1. A manga eu tricotei o lado direito no ponto meia, tá? Aqui, ó, tem os aumentos, então, a cada conjunto de 10 carreiras, eu fiz 2 aumentos no início e no final da carreira, ó. Coloquei os marcadores. Então, ó, depois eu fiz mais um conjuntinho, ó, de 10 carreiras. Aí, eu fiz mais 10 carreiras e fiz o aumento, são 2 pontos de aumento no início e no final de cada carreira, quando eu vou começar um novo conjunto de 10. Ah lá, então, o meu pessoal, ó, eu fiz 5, né? 5 marcadores, então, eu fiz 2 pontos no início e no final. Os marcadores eu fiz de uma forma assim para mim não me perder, tá? Fiz o arremate, ó, tá vendo? Então, essa é minha manga, tá? Então, eu fiz com 46 centímetros. Vocês podem fazer num tamanho menor, numa largura também, um comprimento também menor, né? Fica a critério de vocês. Eu já fiz aqui também, ó, a segunda manga, tá? Então, as 2 mangas estão prontas. Olha como ficou. Ficou bem bacana. E agora, a próxima etapa, nós vamos unir as mangas, tá? Para poder finalizar aí o nosso projeto, o cardigan. Estou aqui com a parte das costas, tá? Eu coloquei com o lado direito virado para cima, porque agora nós vamos unir todas as partes para poder formar o cardigan. Então, aqui, ó, está a parte das costas, tá? Olha como ficou. Já fiz o arremate. Então, eu vou posicionar para poder fazer a união, tá? De todas as partes que nós tricotamos. Então, ó, eu tô deixando bem ajeitadinho. Vou esticar aqui. Agora, eu vou pegar aqui uma parte, tá? Da frente. E eu vou colocar... aqui eu tô com a parte do direito pra cima, mas eu vou virar, ó, no avesso. Agora, é a parte do avesso que está pra cima. E vou posicionar, ó, em cima da parte das costas. Ó, ponto com ponto, tá? Eu vou utilizar também os marcadores. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro marcador. Se você não tiver marcador,
pode ser aqueles clipes de papel, ou se você tiver pedaços de outra lã, partes de outra lã, vocês podem também utilizar, só para poder organizar e deixar as partes uma em cima da outra, porque isso faz diferença na hora de fazer o acabamento. A peça, quando é unida com a outra peça, se vocês colocarem dessa maneira aqui, não vai ficar torta, tá? A costura, nós vamos fazer a costura, que vocês já sabem, em ponto baixo, tá? E nós vamos deixar o ponto baixo não muito apertado, também para não ficar franzindo. Eu tô colocando aqui o último marcador. Olha lá, ficou um em cima do outro. Vou dar mais uma ajeitadinha aqui. E agora, eu vou pegar aqui a agulha de crochê. E nós vamos começar a fazer o ponto baixo. Pegar aqui o novelo. Deixa eu dar uma puxada aqui, que eu soltei muito fio. Vamos posicionar aqui as duas peças. Então, ó, aqui eu vou verificar se tá ponta rente uma com a outra, tá? Tem que estar certinho. Então, vou tirar o marcador, ó, tá certinho, uma em cima da outra. Olha lá. Vou colocar a agulha de crochê. Agora, eu pego o fio. A ponta da agulha de crochê, eu passo por dentro dos dois pontos e faço o primeiro ponto baixo. Dou uma puxadinha aqui. Agora, pessoal, é aquele processo, tá? Ó, vou pegar o primeiro ponto da parte de cima e o primeiro ponto da parte de baixo. Pego o fio com a agulha de crochê, passo entre eles e vou fazendo o ponto baixo, tá? Todas as peças aqui do canal, todos os projetos que foram tricotados, eu faço a união das partes, tudo em ponto baixo, tá? Mas sempre tem uma pessoa pela primeira vez, né? Não entende, às vezes, porque eu faço em ponto baixo, é que eu gosto, por causa do acabamento, fica um acabamento mais bonito, a peça fica mais firme, tá? Então, se você quiser também unir as partes através da agulha de tapeceiro e costurar normal, também pode ser feito assim. Eu prefiro fazer dessa forma, que fica mais sustentável com o tempo, né? Com as lavagens, o ponto baixo, ele dá mais sustentabilidade, não fica assim, flácido, né? As partes que estão costuradas não fica soltando. Ó, então, ó a importância do marcador, ó. Porque você tem segurança para ir fazendo a união das duas partes. Eu vou continuar aqui e chegando no final, eu retorno. Bom, aqui eu finalizei, ó, a costura, tá? Em ponto baixo, ó como ficou. Ó, ficou bem bacana. Já fiz a costura também da outra parte. Ficou esse espacinho aqui, tá? Que eu deixei pra não ficar muito junto. Eu dei um espacinho. Olha aqui a outra parte da frente que foi também costurada em ponto baixo, tá?
ficou esse espaço aqui entre as duas partes da frente, para não ficar muito apertado. Mais ou menos 3 dedos, eu gosto. E a união das duas partes ficou dessa maneira, tá? Então, finalizamos essa etapa, agora nós vamos fazer a união das mangas. Eu já posicionei aqui, ó, aqui a parte, essa costura é a união da parte da frente com a parte das costas. Eu posicionei aqui, ó, bem no centro e eu tenho como referência a costura. Agora, eu vou pegar a manga, ó, minha manga já está pronta, dobrei ela no meio, tá? Então, dobrei no meio. E agora, eu vou colocar um marcador aqui no centro, tá? Por quê? Para ficar bem certinho, quando eu for costurar, não ficar sobrando nem de um lado, nem para o outro lado. A manga vai ficar exatamente no centro, as duas partes. Então, coloquei o marcador, vou colocar a manga do lado do avesso, a costura, pessoal, é tudo no avesso. Pego aqui, ó, a costura, a união que eu fiz com a parte da frente com a parte das costas, e coloco aqui a manga, ó, no centro. Por isso que é importante usar o marcador. Vou pegar, tá, outros marcadores para poder também unir aqui outras partes da manga, porque ficou bem comprida. Então, a hora que a gente vai fazer o ponto baixo em crochê, a peça pode ficar assim, se deslocando e a costura fica torta, e o acabamento vai ficar feio, tá? Então, essa parte aqui é uma parte bem simples, mas tem que ter muita atenção para não deixar a manga torta e nem sobrando. Então, não tem segredo, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz com a união da parte da frente com a parte das costas, agora eu tô fazendo na manga, tá? Último marcador. Coloquei os marcadores, aí nós vamos iniciar agora o ponto baixo em crochê. Então, peguei aqui a agulha de crochê, também vou pegar o primeiro ponto aqui da manga e o ponto aqui da parte das costas. Também fiz a união aqui dos fios, depois eu vou esconder, tá? Esse pedacinho de fio aqui que tá aparecendo. Eu vou jogar ele aqui pra trás. E aí, pessoal, é o mesmo processo, ó. Eu vou fazendo ponto baixo e unindo os pontos da manga com a outra parte, tá? Parte das costas. Então, ó, não tem segredo. É a mesma coisa, ó. Olha lá, vou fazer mais um pontinho em ponto baixo no crochê, não aperta, tá? Faz um ponto meio folgado. E aí, você vai fazendo a costura. Eu vou fazer aqui a minha parte. Quando tiver pronto, eu volto aqui e a gente vai verificar o resultado. Terminei aqui a costura da manga, ó. Ó como ficou a costura, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês poderem observar. Gente, o cardigan ficou bem grande. A tendência do tricô é pesar e dar uma esticada. Então, ó, vou virar aqui do lado direito. Olha como ficou essa costura. Por isso que é bacana fazer no ponto baixo, ó, o acabamento ficou bonito. Os pontos não ficaram abertos.
Ó, com um acabamento, ficou bem fechadinho. Então, a gente não corre o risco das peças que foram unidas, elas ficarem soltando, tá? Ó, o acabamento ficou bem certinho. Agora, pessoal, eu coloquei a parte da frente, ó, em cima da parte das costas. É claro que está no avesso. Então, tô colocando, ó, posicionando uma em cima da outra, esticando, deixando retinho. Então, aqui, ó, eu vou colocar a costura do ombro também em cima da costura que está na parte de baixo. Aqui tá a manga. Vou posicionar o punho também. Aí, vou colocar os marcadores e vou fazer a união aqui dessa parte aqui em ponto baixo. Quando eu finalizar, eu retorno aqui com vocês e nós vamos verificar o resultado. Eu vou fazer a costura dos dois lados. Finalizei a costura aqui de todas as partes do cardigã, ó. Então, aqui é o ombro, a parte superior, aqui o lado direito. Ó como ficou. Ficou bem bacana. Gente, o cardigã ficou lindo. Essa cor é muito bonita. E como eu falei, eu fiz 60 centímetros, mas eu acho que ficou maior. Ó a costura aqui embaixo da manga. Próxima ao punho. Aqui, ó, o corpo. Ficou bem legal. Eu tô super feliz com a conclusão desse projeto. Olha lá. Eu vou virar aqui, vou puxar aqui para vocês poderem ver do outro lado. Ficou grande. Então, ó, a parte da frente está no avesso, tá? Depois eu vou virar do lado do direito para vocês poderem ver do lado do direito. Tá no avesso, porque eu tô mostrando as costuras. Olha lá, ó. Aqui desse lado, a parte do ombro, o punho. Ficou bem fechadinho, os pontos não ficaram abertos. Então, nós finalizamos o cardigã. Vou virar agora do lado direito e vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui tá o cardigã, está pronto. Vou aproximar aqui para vocês poderem ver, ó, a manga ficou pronta em ponto meia. Aqui o detalhe do ponto tijolo, né, está do lado direito. Ó como ficou bacana. Eu coloquei no chão porque realmente ele ficou bem comprido, tá? Então, aqui no chão dá pra ter uma noção do tamanho dele, ó. Ficou bem bacana. E eu tô super feliz de ter encerrado esse projeto junto com vocês. Um grande abraço, até mais!